Então a questão ela diz o seguinte: o que acontece com a viscosidade, ponto de ebulição e tensão superficial se tivermos o aumento da temperatura? E se aumentarmos a intensidade das forças intermoleculares? Então vamos lá responder? Lembrando o que é a viscosidade. Então a viscosidade de um líquido é a resistência desse líquido ao escoamento. Então, quanto mais resistente é o escoamento, mais viscoso é. Um exemplo, água e mel ou óleo. Se a gente pegar e encher um copo com água e a gente virar esse copo, a água vai descer rapidamente, ela vai escoar rapidamente. Mas se a gente fizer a mesma coisa com mel ou com óleo, a gente vai ver que o escoamento ele vai diminuindo. Ele vai diminuir, né? Vai ser menor. Por quê? Porque o mel e o óleo são mais viscosos que a água. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de substâncias. Essa aqui é super viscosa, está tão difícil de descer. Essa daqui é muito, muito viscosa, não está descendo nada. Essa aqui está descendo só um pouquinho. E assim a gente vai vendo. O que é mais viscoso, essa daqui é menos, até mais viscosa. E essa viscosidade está relacionada com as atrações intermoleculares. Então, quanto mais forte for essas atrações, mais as moléculas vão se manter unidas e mais difícil vai ser que elas se afastem umas das outras e escoam e arrumem uma nova posição e tudo mais. Mas também a gente tem que, se a gente tem moléculas muito grandes, essas moléculas elas acabam se emaranhando por serem moléculas muito grandes. E aí um exemplo legal que o livro do Atkins traz é um espaguete cozido, por exemplo, né? Se a gente está cozinhando o espaguete e inclusive se a gente deixa por muito tempo, ele acaba ficando todo empelotado, todo emaranhado. Se a gente for pensar numa molécula, né, que é muito, muito, muito menor, mas falando de átomos e de atrações intermoleculares, então a gente pode pensar assim também, que moléculas muito grandes, elas vão acabar se emaranhando, vai ser muito mais difícil o movimento delas, porque elas vão estar emaranhadas. Então, moléculas que são muito grandes, elas acabam sendo mais viscosas também. Outra propriedade que influencia na viscosidade é a temperatura. Porque se a gente for pensar, quando a gente aumenta a temperatura, o que a gente está fazendo com as moléculas? Elas estão se agitando mais rapidamente, estão num movimento maior. Então a energia cinética dessas moléculas vai aumentar. E isso vai fazer com que a energia cinética, né, vai vencer as forças de atração entre as moléculas, que elas vão estar realmente se movimentando muito rapidamente. E aí elas vão escoar com mais facilidade. E a tensão superficial, o que seria? Bem, a tensão superficial explica muitos fenômenos, inclusive esses aí, né? Como é que o mosquito anda em cima da água? Como é que o mosquito anda em cima da água? Então, é justamente por conta da tensão superficial. Então, mas o que danado é o que é a tensão superficial? Então, a tensão superficial, ela acontece, né, a partir das forças atrativas que agem sobre as moléculas da superfície de um líquido. Ela vai ter forças atrativas em todas as direções, ocasionando essa tensão superficial. E isso também está relacionado às forças intermoleculares. Então a gente espera o quê? Que se uma molécula tem forças intermoleculares elevadas, essa atração vai ser cada vez maior, e maior também vai ser a tensão superficial na superfície de um líquido, certo? E aí por isso que a gente vê, né, lá o mosquitinho boiando não, né, andando muitas vezes em cima da água, justamente por conta da tensão superficial, e o mosquito, como é leve, né, ele consegue fazer isso. Assim como acontecia com a viscosidade, a gente espera que a tensão superficial diminua quando a gente aumenta a temperatura, porque a gente vai estar aumentando o movimento entre as moléculas. Então essas interações que prendiam elas, que seguravam, né, essas atrações, na verdade, elas acabam sendo superadas pelo movimento das moléculas quando a gente está aquecendo. Certo? Então vamos lá responder a nossa questão. Então é de se esperar, né, que a viscosidade ela diminua com o aumento da temperatura, porque como eu falei, a gente vai ter o aumento da energia cinética, então o movimento dessas moléculas vai acabar ultrapassando as atrações, né, vencendo as atrações que tinham entre elas, por conta das forças intermoleculares. Então quando a gente aumentar a temperatura, a gente vai ter uma viscosidade menor. A tensão superficial, assim como a viscosidade, ela vai diminuir se a gente aumentar a temperatura, por basicamente os mesmos motivos. Então, as forças atrativas que estavam prendendo aquela molécula vão acabar sendo superadas por esse aumento, né, no movimento das moléculas. Ok?
E o ponto de ebulição, ele continua igual, né? O ponto de ebulição não vai aumentar com o aumento da temperatura, não. Na verdade, quando ele chegar a uma certa temperatura, dependendo da substância, ela vai entrar em ebulição. Então, a água em 100 graus Celsius entra em ebulição, e ponto final. Então, o ponto de ebulição ele não vai aumentar com o aumento da temperatura, ele vai permanecer o mesmo. Agora, a viscosidade, ela vai aumentar com as forças intermoleculares, porque, como eu falei, a viscosidade depende dessas forças. Quanto maior for as forças intermoleculares, mais atraídas vão estar essas moléculas, mais difícil vai ser para elas escoarem, mais forte vai ser essas atrações entre elas, então a viscosidade é maior. A tensão superficial também vai aumentar com o aumento das forças intermoleculares, né? Então, aumentar a atração entre todas aquelas moléculas no interior e na superfície de um líquido. E o ponto de ebulição, ele aumenta com o aumento das forças intermoleculares. Quando a gente está estudando, né, as forças, a gente vê que o ponto de ebulição, ele aumenta com o aumento das forças intermoleculares. Quanto maior for a força intermolecular de uma molécula, maior é o seu ponto de ebulição. Então é isso, gente, a resolução da questão. Obrigada por ficarem até aqui e até mais.